Muito boa tarde, Rafael de Oliveira. Boa tarde para você ligado na Rádio 104 FM. Boa tarde para você também, amigo internauta, já conectado conosco no portal Diário Cidadão. Uma excelente tarde de segunda-feira. E conforme você já anunciou, ao meu lado, para quem está na tela, ao meu lado esquerdo, a presença mais uma vez do promotor de justiça aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, doutor Marcelo Saliba. Primeiramente, doutor, bem-vindo mais uma vez na nossa programação. Muito obrigado por atender o nosso pedido e participar numa entrevista hoje aqui na 104 FM. Eu que agradeço mais uma oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Doutor, vários assuntos, mas eu gostaria de começar sobre a questão do adolescente. Dia desses, a Polícia Civil de Santa Cruz acabou efetuando a prisão de um adolescente. Esse adolescente, ele acabou participando, arquitetando um roubo a um veículo Fox. Ele é principal suspeito. Ele teria arquitetado um roubo de um veículo Fox que estava parado no semáforo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Depois a Polícia Civil acabou realizando diligências e ele foi preso, inclusive com várias ameaças também, até para autoridades aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E sabemos que é um jovem que já foi preso. Ele participou aí de um roubo onde aconteceu na farmácia Drogalar na oportunidade. Ele foi condenado a 3 anos, estava na Fundação Casa e acabou saindo. Ficou somente 1 ano, acabou saindo. Qual é a metodologia, doutor, aplicada? Porque um garoto infrator, ele pega 3 anos, depois de 1 ano, ele volta para as ruas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Bom, quando o adolescente ele pratica um ato infracional, que é aquela conduta tida como crime ou contravenção, nós que somos maiores de 18 anos para cima, cometemos crimes. Adolescentes cometem ato infracional e respondem pelo ato infracional. Quando ele recebe uma internação, como no caso que você menciona, ela pode ser até 3 anos. Então ela não tem um prazo mínimo, mas ela tem um prazo máximo, um teto, que são 3 anos de internação. Isso para qualquer ato infracional que ele cometa. Então, quando ele é sentenciado aqui em Santa Cruz, como em vários casos temos tráfico, roubos, outros delitos, ele toma internação, sai na sentença do juiz. Ele vai ficar internado até 3 anos. O que vai determinar se ele vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos é o comportamento dele dentro da Fundação Casa e as avaliações que são feitas dentro da Fundação Casa. Dentro da Fundação Casa você tem assistente social, psicólogo, tem área de educação, área de segurança, área social, área da família, tudo mais. E eles vão mantendo acompanhamento e vão avaliando o perfil e a condição dele dentro da fundação. Se ele evolui para uma condição melhor, ele sai daquela internação. Pode ser 1 ano, 6 meses, ou 2 anos, ou 3 anos, não sei quanto vai ser. E aí ele passa a cumprir uma medida em meio aberto, como nesse caso. Então ele saiu da Fundação Casa, ele passou a cumprir medida aqui em Santa Cruz, no CREAS, e ali ele continua em cumprimento de medida. Se ele pratica um novo ato infracional, aí ele vai responder pelo novo ato infracional, e aí pode ser internado novamente, como nesse caso que você menciona, ou pode ter outras medidas que vão ser avaliadas diante daquilo que ele praticou. Doutor, o senhor disse sobre a questão que ele é avaliado por profissionais na Fundação Casa, mas psicologicamente, e é o fator primordial para uma liberação ou não, eu gostaria de entender um pouco dessa metodologia, porque o mesmo garoto que saiu da Fundação Casa, depois acompanhado pela assistência social aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, ele volta para as ruas e com mais agressividade. Ou seja, ele volta, pratica mais roubos, furtos e ameaças também. Inclusive o senhor sabe, eu não vou citar aqui, mas para quem ele acabou ameaçando aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Ou seja, ele não respeita nenhuma autoridade. Então, esse tempo que ele ficou na Fundação Casa, eu gostaria de entender, e o ouvinte também, qual é o lado que é analisado psicologicamente, porque ali ele foi liberado por profissionais, psicólogos, mas dias depois ele volta com tanta agressividade. Como que é feito esse lado psicológico, doutor? Dentro da Fundação Casa, ele tem uma estrutura de proteção que lá dentro permite muitas vezes uma recuperação para ele e que fora da Fundação Casa, infelizmente, ele acaba não encontrando. Então nós temos muitas vezes adolescentes que estão na Fundação Casa e ali ele tem um atendimento psiquiátrico, psicológico, social, diariamente, vai na aula lá dentro da Fundação Casa e o seu comportamento diante dessa situação
situação de proteção, ele melhora. Melhora a ponto dele estar estabilizado, estar tranquilo, vamos assim dizer, e ter condições de voltar para a vida em sociedade. Só que, infelizmente, uma parcela desses adolescentes, quando eles voltam para a sociedade, eles nem sempre encontram dentro de casa um ambiente adequado. Então, tem casos de adolescentes que voltam, nós tivemos um caso recentemente de um adolescente que foi apreendido, por exemplo, que ele voltou e a casa dele, o padrasto era alcoolista, espancava a mãe, colocava ele na rua, mandava ele traficar. Ele voltou a usar drogas e aí ele recaiu. E quando recaiu, ele praticou novamente um ato infracional. Nesse caso que eu cito, era um caso de tráfico de drogas. Então, a situação dele estar dentro da Fundação Casa e receber uma posição de sair, significa um momento em que ele se encontra estável e bem dentro da Fundação Casa. Só que fora da Fundação Casa, nem sempre nós vamos encontrar esse ambiente adequado, infelizmente. Mas nesse caso, doutor, em especial, é claro, sem citar nomes, eu apenas coloquei aqui dados importantes porque a sociedade lembra, né? Ele acabou praticando um furto, um roubo, né? Na farmácia Drogalar, na oportunidade, mais 4 garotos, todos punidos, inclusive ele. Depois ele acabou cumprindo um ano, saiu novamente e agora volta com toda essa agressividade que eu venho colocando. Por quê, doutor? E o senhor falou na questão da família. O que eu procurei saber, nesse caso é diferente, porque ele tem uma mãe que trabalha, que luta, que batalha. Ou seja, será que em algum momento também, doutor, ele não acaba, na própria Fundação Casa, ou acompanhando aqui em Santa Cruz, ele não acaba sendo um bom ator, ou seja, finge que está pronto para voltar para a sociedade e volta e rapidamente já comete atos novamente? Será que não tem isso? É difícil de falar, até porque dentro da Fundação Casa, você tem profissionais que trabalham com 300, 400 pessoas, adolescentes, e acho muito mais difícil enganar eles do que nós, muitas vezes, né? Então, até essa situação, ela é muito complicada. O fato de você ter, muitas vezes, uma família batalhadora não significa que você tem e você consegue controlar teu filho. Eu conheço diversos casos de famílias, né, pais, mães, que são pessoas muito boas e os filhos estão nas drogas e muitas vezes envolvidos em delitos. Infelizmente, isso acaba acontecendo, essa situação de recaída. É claro que aí não são todos que vão praticar atos mais graves, como roubos, tudo, mas muitos acabam voltando. Então, o que a gente tem que pensar é que dentro de um universo de adolescentes, quantos vão reincidir? E a taxa é muito pouca. É a mesma coisa que acontece com o maior. Então, tem muitos que estão na prisão, saem, vão para a liberdade e não voltam a praticar crimes. Mas alguns voltam. Então você está pegando uma situação de uma pessoa, né, de um adolescente, que ele reincidiu. Isso pode acontecer? Pode. Ele pode estar dentro da Fundação Casa, voltar para a rua e cometer um ato infracional e voltar a ser apreendido? Pode. Como pode acontecer com o adulto. Nesse caso, ele teve uma progressão, pelo que eu vi, pelas condições que ele estava cumprindo a medida socioeducativa, voltou para os entorpecentes, voltou para as drogas, usando e vendendo entorpecentes, praticou um grave delito, voltou para a Fundação Casa. E voltou mais agressivo ainda, né? Então, essa questão de ser mais agressivo ou não, não sei, vamos dizer assim, ele voltou de uma forma, né, com uma sanção maior. A gente espera que ele fique agora por um período maior. Na Fundação Casa existe um critério de reiteração de condutas que você segura por um tempo maior. Quando o adolescente ele é primário, como a gente diz, é a primeira vez, o tempo de Fundação Casa ele acaba sendo menor. Aí ele cumpre pena ou cumpre as medidas em aberto. Mas quando ele reitera, volta a praticar, aí ele fica um período maior. Então, agora vai ter que ver qual que vai ser as condições. Lá na Fundação Casa tem uma equipe que faz avaliação, tudo corre por lá, e aí cabe a eles analisar. Ele completando 18 anos ou qualquer menor infrator na Fundação Casa, acontece o quê, doutor? Ele pode cumprir medida até 21 anos, né? Porque o tempo máximo de internação para o adolescente infrator é de 3 anos. Por isso que o juiz dá uma pena, uma sanção, né? Uma medida que vai até 3 anos. Se ele tem 17 anos na Fundação Casa, 18, ele vai completar 18, né? Amanhã é aniversário dele, ele pratica o ato infracional hoje, o máximo que ele vai ficar é 3 anos. Aí ele fica até 21 na Fundação Casa. Existem unidades específicas para esses que completaram a maioridade e eles ficam lá dentro cumprindo a sua internação. O senhor tem uma visão ainda de que falta um acolhimento em termos de projetos quando essa pessoa deixa a Fundação Casa?
Nós temos alguns projetos em Santa Cruz, tem o pessoal do CREAS, tem o pessoal que faz o acompanhamento das medidas em meio aberto, eles inclusive executam alguns projetos com eles de formação, de atividades que eles já têm dentro da Fundação Casa. É que infelizmente uma parcela desses adolescentes, quando volta, encontra um ambiente ou uma situação de vida que ainda vamos dizer, desregrada, né? Que é bagunçada, e não encontrando uma acolhida adequada, acaba indo para as drogas, acaba voltando a usar o entorpecentes, acaba voltando a praticar ato infracional, acaba reiterando de conduta, tudo mais. Então, existe a necessidade de projetos para jovens nesse sentido? Sim, tá? Mas isso tudo passa por onde? Pela educação. Certo? É criar uma educação forte, é criar uma pré-escola forte, é dar estrutura para a rede escolar, segurar esses adolescentes, dar formação e desenvolver de forma firme um projeto de combate à drogadição, que não tem. Então, se você perguntar em Santa Cruz hoje, tem um projeto firme, né, que ele é executado ano a ano em todas as instituições de combate aos entorpecentes, a drogas, de conscientização, onde todo mundo se mobiliza, mês a mês? Não tem. Tem no Brasil isso, doutor? Vários municípios têm. Funciona. Tem, isso sempre tem. Né? A OAB agora começou, por exemplo, um projeto indo à escola. Hoje mesmo o Daniel falou para mim, eles estão discutindo vários assuntos e podem tratar também da questão da drogadição. Isso é muito fácil, é questão de pôr no papel, né? E isso pode ser encampado e pode ser feito no município, certo? Trabalhar de forma, mas vai falar, não, mas o fulano faz. Sim, um fulano faz. Na escola X o ciclano foi lá e mostrou o cachorro da polícia. Tá, isso foi numa escola, isso não é projeto, isso é uma visita, certo? Eu ir lá e falar de drogas para as crianças e adolescentes uma vez ao ano, isso é uma visita, isso não é projeto. Projeto é quando você estrutura algo que tem começo, meio e fim, com uma ideia, né, a ser colocada em prática de começo, meio e fim, e ela tem uma duração no tempo. Tem que ser uma iniciativa, né, do executivo. Sim, óbvio. E o senhor que tem um livre acesso com o executivo aqui de Santa Cruz, tem essa possibilidade ou não? Não, nós já até falamos disso várias vezes, inclusive recentemente na inauguração do projeto Casulo, tinha o professor Lotufo, inclusive com material muito bom para ser colocado na rede escolar, trabalhando com a questão não só das drogas, mas também da nicotina, que ele trabalha muito bem isso, e dando uma linha de orientação para que a Secretaria de Educação, junto com a saúde e tudo mais, possa desenvolver. Mas aí depende, né, claro, deles. Rafael, alguma pergunta? Doutor, o roubo, ele é um vício ou ele é decorrente de outros vícios? Podemos considerar o roubo como um vício? Existem aqueles viciados em roubar, ou o roubo, a agressividade, ela vem após o vício da drogadição, da bebida ou qualquer outro vício? Eu faz 25 anos, né, que eu sou promotor de justiça, eu poderia dizer que se eu peguei um caso de um roubador profissional aí, né, um cara que é especialista na prática de roubos e vive de roubos, foi muito. Tá? Via de regra, todos esses roubos que a gente acaba vendo e ouvindo por aqui, eles são delitos em decorrência das drogas. Agora, mesmo aqueles delitos de roubos de maior volume patrimonial, a banco, carro forte, eles têm uma relação com o tráfico de drogas e com as drogas, porque o cara rouba muitas vezes um banco para pagar uma dívida com o grupo criminoso, ou ele rouba para sustentar o grupo criminoso que está relacionado ao tráfico de drogas. Mas tem determinados roubos que não são relacionados à droga. Por exemplo, nós tivemos um roubo em Santa Cruz relacionados a produtos de agropecuários, tudo isso, né? Uma vez aqui na empresa, tudo. Aquilo lá é um grupo criminoso que se organiza com um fim específico, que é aquele tipo de produto. Aí ele não tem tanta relação com a traficância ou para usar drogas, entendeu? Então você tem profissionais para isso, mas para nós é muito pouco. A maioria, né, esmagadora, está relacionada com o tráfico de drogas e o uso de drogas. Com relação à agressividade, como o Dário frisou várias vezes, a questão da agressividade.
seria mais em problemas familiares ou ele se torna uma pessoa mais agressiva após o uso da droga? Nós temos muito caso de pessoas que usam o entorpecente para poder com isso, né, se encorajar, né, entrar numa situação muitas vezes ali, né, de ganhar confiança para cometer crimes. E isso é muito arriscado. Por isso que a pessoa fala, eu vou ter uma arma em casa e isso vai me proteger, eu vou andar com ela no bolso e isso vai me proteger. Não vai, porque você está lidando com uma pessoa drogada que você não sabe o que vai acontecer, qual é a reação dela e o que vai, né, trazer para você. Aquele drogado, ele não tem nada a perder, certo? Ele já está numa situação de noia, né, de paranoia, e para ele morrer ou matar, tanto faz. Quem vai perder sou eu, que tenho família, tenho vida, tudo isso, né? E não vou conseguir conviver com isso. Então, muita gente ele se coloca na drogadição para poder cometer delitos. Isso acaba acontecendo e aí vem a agressividade. Ele se torna muito mais violento porque drogado ele é mais forte. Né, ele se acha, né, como na bebida, né? Todo mundo sabe, tem um colega que bebe, né, vive lá aquelas fases, né, e chega na fase do valentão, né, quer brigar com todo mundo, quer bater, né, o fortão e tal, mas por causa do uso da bebida. Doutor, mudando de assunto, é claro que é um assunto muito amplo, né? Somente para terminar essa questão aí, o senhor disse que vem cobrando, obviamente, né? Vem conversando, não com uma certa cobrança, mas vem conversando com o poder público em relação a tudo isso. Dá para imaginar algo semelhante ao que temos hoje, que já é uma realidade, o projeto Casulo? Ou seja, para adolescentes infratores? Sim, seria excelente, sabe? Não só para adolescentes infratores, porque até o nosso número de adolescentes infratores, eles acabam tendo um número não tão grande, não tão expressivo para o município. Mas nós poderíamos ter em Santa Cruz, que seria algo muito pioneiro, um local de atendimento psicológico, psiquiátrico específico para crianças e adolescentes em situação de risco. Situação de risco por vários motivos, mas voltado especificamente para esse grupo. Então, você vai hoje dentro da rede escolar, e nós tivemos hoje mais um episódio triste, né, no nosso país relacionado à violência escolar. Sim. E muitas vezes você chega lá, tem um adolescente com problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, e você não tem uma referência de encaminhamento no município. Se você tivesse um centro específico que pudesse receber, ouvir professores, diretores, trocar de ideia com eles, fazer uma devolutiva para a rede de educação, seja do município ou do estado, sentar e discutir aquele caso, seria algo muito bom. Algo muito bom. Então você poderia trabalhar com adolescentes infratores, mas também trabalhar com todos esses adolescentes da nossa rede, né, dentro de um atendimento especializado. Aí seria uma situação de um atendimento especializado dentro da saúde e voltado para aquele atendimento clínico, que é diferente daquele que nós brigamos durante muito tempo para pôr psicólogo e assistente na rede da educação. O assistente e o psicólogo na educação, eles têm que desenvolver projetos macro. Identificado um adolescente problemático, ele tem que encaminhar para a saúde. E a saúde tem que atender rapidamente aquele adolescente para dar um retorno para a escola. Se isso tudo demora, tá? Você tem aí potenciais adolescentes, né, que podem praticar delitos mais graves. Obviamente que tem que ser um projeto também que abrange a família dessa pessoa, desse adolescente, né? Porque muitas vezes o problema vem da família. Sim. Né? O Dário, ele citou que ele buscou sobre a família, só que tem contextualizando isso, o problema ele pode sim vir da família, mas de outras situações, né? Sim, hoje tem dentro da prefeitura um grupo, né, que reúne a Glaucia, a psicóloga, reúne junto com o pessoal do conselho, as famílias, senta para conversar, discutir, falar a respeito, né, dar um apoio, dar um suporte para eles e uma abertura. Então eles vão fazendo isso de bairro em bairro, tudo mais, tem lá as reuniões periódicas que são feitas, eu até participo do grupo, de vez em quando eles comunicam, um trabalho excelente, mas é tudo um trabalho que acaba sendo muitas vezes um pouco inicial e que tem que ter mais perna, né? Tem que ser mais amplo. Não adianta eu ter um excelente trabalho que é realizado no CRAS X. Eu tenho que ter um trabalho que é excelente no CRAS X, mas ele pode ser uma mudinha e esparramar para todo o município. Porque de nada adianta eu ter um excelente trabalho dentro de um único bairro. Aquilo eu tenho que levar para o bairro inteiro e para a cidade toda. Por exemplo, qual é o nosso trabalho com mulheres vítimas de violência ou agressão? O dia que a mulher foi morta lá em Sodrélia, todo mundo se mobiliza. Aí vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, né? Vai fazer chuva, tá? Nossa, aí você fala, poxa, vai ser legal. Aí o que acontece?
Nada, certo? E aí entra a violência na escola, né? Sim. Vou passar a bola pro Dário. Justamente isso, doutor. É claro que hoje é uma realidade em Santa Cruz o projeto Casulo, idealizado pela Carla Pinheiro. E sabemos que é difícil encontrar pessoas com essa dedicação. Não vou falar nem profissionalismo, mas a questão de dedicação ao próximo. E a Carla é diferenciada nessa questão. O senhor acaba enxergando também alguma pessoa ou algumas pessoas com essas qualidades para iniciar um projeto semelhante para adolescentes aqui em Santa Cruz? Então, a Carla teve vamos dizer assim, um suporte forte, porque ela encontrou a Annelise na saúde que deu guarida para ela e abraçou essa causa, porque nem todos acabam, muitas vezes, encontrando esse suporte. Então, se você não tiver um profissional que te dê também apoio, nada adianta você ter uma excelente ideia, né? Eu já conversei com excelentes servidores do município que vêm falar, doutor, estou com uma ideia aqui muito legal para fazer isso. Até comentei com você do Elton, do projeto de música lá no Boa Morte, tem todos os instrumentos, tudo pronto e tal, mas o projeto não sai, né? O projeto fica no papel. Falta apoio, né, doutor? Não, falta um suporte. E uma coisa que é muito pouca em termos financeiros, né? Que é contratar um profissional da música para montar um grupo de trabalho. Então eu vejo lá o Marcelo Furioso, apenas para citar um deles, vem muitas vezes e fala, pô, eu queria desenvolver projeto assim. Então tá, pô, o projeto é fantástico, e por que não vira, né? Então, e a Carla, ela conseguiu encontrar isso porque, né, dentro ali, ela teve uma pessoa que falou, vem, vamos fazer. Porque se você não dá, né, suporte, não tem uma profissional gabaritada para te dar suporte, como é o caso da Annelise, aí você fica vendo aviso. Doutor, pois não, Rafael. Doutor, o senhor acha que diante de um projeto assim, que eu quero colocar dessa forma, às vezes vai de confronto ao crime, aos criminosos. Às vezes as pessoas elas podem até ter vontade, mas ter medo de se expor a projetos assim e de repente expor a sua família, a si próprio? Seria um medo de se impor diante de crimes e criminalidade? Veja, esse tipo de projeto eu não vou confrontar o agente criminoso, eu vou apenas dar a oportunidade de tirar aqueles adolescentes no local e que você consegue encontrar em municípios como o nosso uma estrutura. É diferente você trabalhar em São Paulo, né, ou no Rio de Janeiro, aí é uma outra situação, porque você tem que entrar num bairro que muitas vezes não tem polícia. Mas aqui você tem esse amparo. Então, né, se alguém quiser... Tem uma escolta, vamos dizer assim. Não precisa disso aqui. Mas né? Aqui como se fosse. Né? Lá no Rio, sim. Lá, sim. Aqui, não. Aqui, se você falar assim, pô, eu quero desenvolver um projeto com adolescentes de fotografia, e eu vou ser bancado pela empresa X, e nós vamos refletir o nosso bairro, nós vamos discutir do nosso bairro, e esses jovens eu vou tirar eles de lá para eles virem fazer reunião conosco, e vai ter um psicólogo que vai interpretar essas fotos, e nós vamos fazer uma exposição. Tá? Não, o traficante não vai aparecer lá e falar, ô, para aí. É diferente, né? Aqui não tem essa, até porque se ele aparecer, no outro dia a gente vai lá e prende o cara, porque aqui você tem uma estrutura e tem um suporte, né? Mas é isso que a gente precisa, sabe? De pessoas que venham, encabecem isso e que tenham uma estrutura do município. E o município conta de instrumentos para isso. Conta de instrumento financeiro, que é o CMDCA, que tem dinheiro e que pode fazer essas aprovações e que tem que fazer essas aprovações, e tem pessoas com vontade. Aí basta casar, né, e colocar em prática. Se não tem isso hoje em andamento, e eu não conheço, né, em algum ponto está tendo uma desconexão. Então aí a gente tem que ver onde está errado. Doutor, o senhor acabou praticamente trocando a nossa pauta, porque o senhor puxou um assunto interessante. Foi para todo lado, né? Sim, que é um assunto do adolescente infrator, muito bom, mas eu ia entrar na pauta daqui a pouco, mas o senhor antecipou, vamos entrar direto nessa pauta, da pauta do casulo. Por quê? O senhor acabou, numa resposta, o senhor disse sobre, claro, que todo o trabalho, o profissionalismo da Carla, né, mas enfatizou também a Annelise, que era secretária de saúde do município. Hoje não é mais. E o senhor disse sobre a parceria, ou seja, abraçou, viu que era necessário e o projeto virou uma realidade. Agora ela não é mais secretária. O senhor acredita que com a saída dela, o projeto Casulo possa sofrer alterações também?
Não acredito, até porque seria um grande absurdo, né? A gente prejudicar um projeto Mas com tantos importante... absurdos que vem acontecendo, não, hein, doutor? Daí tem que intervir, aí não dá. É uma situação de um projeto muito importante que tem que ser executado e que ele não é um projeto de uma pessoa, né? Ele é um projeto, uma política pública que é desenvolvido, né, pelo Poder Executivo. E aí não tem como você bloquear isso por causa de uma questão, né, de menos importância, causar um prejuízo para todo o município. O projeto Casulo, ele tem uma importância muito grande porque ele trabalha com pessoas em situação, né, de dependência e que causa reflexo em todos os setores. Então, no dia lá você tinha empresários, por exemplo, Fábio Zay, que você tem contato, que eu tenho contato, da Brasília Alimentos, porque ele sofre com funcionários que têm problemas de drogadição e que têm problemas de não comparecer e que falta funcionário para isso, né, por causa da questão das drogas. Você tem hoje casa-abrigo, que muitas vezes tem lá 10, 20 crianças abrigadas, a um custo altíssimo para as entidades, para o município, para as empresas, por causa de situação de drogas. O projeto Casulo, então, ele se propõe a mexer com toda essa estrutura, porque quando você resgata famílias, você evita abrigamento. E um abrigamento custa R$10 mil por mês, R$5 mil por mês de uma criança, tá? O custo é muito alto. Então, se você diminui o abrigamento, você melhora o projeto, porque a criança fica na casa dela, você também equilibra mais as despesas do município em outros setores, né? Você evita muitas vezes uma sobrecarga no UPA de pessoas em drogadição, porque você tem atendimento num determinado setor mais específico. Você tira do CRAS pessoas que têm problemas de drogadição e traz para um local específico ou do CREAS. Então, há uma importância do projeto que ele vai além da questão, né, da Carla, da Annelise, ou do promotor, ou do prefeito, ou de quem for. O que a gente está aqui, né, como agente político ou agente público, é trabalhar pelo município, né? Questões de menos importância não podem interferir no trabalho. Depois de inaugurado o projeto Casulo, o senhor teve contato com a Carla, com as pessoas que estão dirigindo? Já dá para fazer uma avaliação? A Carla muitas vezes manda alguma mensagem ou outra, eu ouvi ela também esses dias dando uma entrevista, vi que ela está tendo um atendimento grande, mas é um projeto que a gente tem que pensar em longo prazo, né? Como o Frei Chico. O Frei Chico, ele se construiu ao longo de muitos anos de trabalho, né? E hoje tem lá à frente do Frei Chico uma pessoa muito capaz, que é o Elcio, que está colocando ali, montando uma estrutura, tentando colocar mais ou menos em um rumo a casa, né? Você tem o Educandário, que também é um projeto de anos e anos, né? E hoje você tem o Mário Manfrim à frente, que está colocando aquilo também dentro de um rumo de trabalho, né? Ou lá na PAI, o Pedrinho. Então são pessoas que vão se provando ao longo do tempo esses projetos. E o Casulo vai passar por isso. É um projeto que vai se provar ao longo dos anos. Então não queiram resultados imediatos, que ele não vai ter. Mas ao longo do tempo a gente espera que isso seja sentido no município. Doutor, a questão de pessoas que acabam abrigando, pessoas com dependência. Aqui em Santa Cruz, tem outra casa que faz isso? Então, chegou ao nosso conhecimento de uma pessoa que estaria fazendo esse tipo de acolhimento de algumas pessoas de situação de rua. Ele foi vistoriado, né, visitado pelas equipes municipais, foram lá, fizeram várias orientações, esclarecimentos para ele, e ele está passando por um processo de acompanhamento e fiscalização, inclusive da Promotoria de Justiça, para avaliar quais são essas condições, o que está acontecendo, né, quais são essas regras que estão sendo seguidas. A gente não vai permitir que se faça aí um depósito de seres humanos, né, onde as pessoas vão chegando, vão colocando, vai amontoando, nada disso. Então tem que ser um local que seja adequado, que a vigilância sanitária visite, que a saúde visite, que o social visite e que veja as condições em que está sendo feito esse trabalho de acompanhamento, mais de cunho religioso, né, social, do que de cunho de internação. Isso não tem nada a ver, não se confunde uma coisa com a outra. Mas tem uma casa, a que eu conheço, né? E ela está sendo acompanhada hoje. Doutor, acompanhando o seu trabalho, a gente sabe que o senhor, enquanto promotor, e eu acompanhei várias vezes, sai da teoria e vai na prática. Nesse local, o senhor já visitou? Não, esse ainda não visitei. Eu fiz uma reunião com o pessoal do social, acho que faz uns 15 dias, não lembro, mais ou menos. Elas me passaram essas informações, até porque também eu tive essa notícia um pouco antes do início do Projeto Casulo. O Projeto Casulo começou, né, foi no início do mês de junho, daí eu acabei ficando uma semana em São Paulo, voltei agora e o mês que vem também eu não vou estar aqui, eu vou sair de férias. Então eu não vou conseguir visitar, até porque eu acho que assim,
Está tendo a fiscalização, mas é algo que a gente vai... Um mês vai um, outro mês vai outro, e a gente vai acompanhando ao longo do tempo até para que aquilo fique em ordem. Então vamos ver se lá para agosto, setembro, a gente faz uma visita no local. Nessa questão não basta só a boa vontade, tem que ter toda uma estrutura também, doutor? O problema é que você está trabalhando com pessoas em situação de rua ou dependência que tem muitos problemas. Então você não sabe se a pessoa que estava na situação de rua é um foragido. Pode ser um foragido de São Paulo, pode ser um criminoso, né? Pode ser uma pessoa que está jurada de morte, pode ser uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, pode ser uma pessoa que tem graves problemas psicológicos e há necessidade de um acompanhamento mais especializado. Então não basta você abrir uma casa e acolher as pessoas, você tem que saber com quem você está, né, trabalhando para você dar e prestar para ela o serviço adequado. Imagina você faz uma casa, acolhe algumas pessoas e uma pessoa se mata lá dentro. A responsabilidade é de quem? Né? Ou ele mata uma outra pessoa, ou entra amanhã um grupo criminoso que está procurando o cara porque ele é devedor de drogas e mata todo mundo lá dentro. Então, é uma situação de gravidade, certo? Porque você está acolhendo pessoas e tem responsabilidade, como é a Casa Abrigo, como é o nosso Lar São Vicente de Paula, né? O Lar São Vicente de Paula, ou em Sodrélia, né? Hoje mesmo conversei com o Pedro Milton, ele falou, lá tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo e tal, mas recebem pessoas em situação de vulnerabilidade, grave risco e que te exigem uma atenção. Eu não posso colocar amanhã o Lar São Vicente de Paula, deixa uma idosa cair e vem a óbito, a responsabilidade é de quem? Tá? Numa entidade dessa, né, ou lá no Frei Chico, ou lá no Educandário, comete-se um delito em relação a uma criança, a responsabilidade é de quem? Então, tudo isso tem que ser muito bem preservado. O doutor Marcelo Saliba é uma das autoridades que buscou sempre a questão não dê esmola, vamos encaminhar, fazer isso, fazer aquilo. Com o projeto Casulo, já funcionando em Santa Cruz do Pardo. O senhor viu uma melhora nessa questão, doutor? Então, andando pelas ruas da cidade, que é onde normalmente a gente acaba se deparando, né, com as pessoas que pedem dinheiro, que pedem contribuição, eu não tenho visto, eu pelo menos não fui abordado. Isso pode acontecer até porque a gente acaba normalmente indo num caminho para outro, né? A gente acaba quase que furando uma rua, que a gente só faz aquele caminho e acaba não fazendo outro. Então, em determinadas ruas pode ter. De repente alguém fala, mas lá no semáforo tem e tal. O importante é não dar. O importante é encaminhar. Então a pessoa chegou, eu quero não sei o que, tem um projeto da prefeitura, você vai lá no projeto. Eu quero doar e eu quero ajudar. Opa, eu vou lá na prefeitura e eu vou ajudar, certo? Eu sou empresário, em vez de dar o dinheiro, eu vou conversar com o pessoal para a gente fazer um projeto de encaminhamento e de recebimento dessas pessoas. Eu vou fazer uma forma de ajudar essas pessoas, mas por outro caminho. Se todo mundo se unir e fechar isso, a gente vai diminuir muito a população de rua que fica esmolando pela cidade. E a gente vai dar um atendimento correto para eles. Essa questão de andarilhos, doutor, entrando nessa temática já, Santa Cruz do Rio Pardo acabou recebendo vários andarilhos, inclusive com depoimentos da cidade de Ourinhos, porque lá tinha uma casa onde o Ministério Público, a Prefeitura Municipal acabou intervindo, mas muitos acabaram migrando, principalmente para Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, eles estão sendo acolhidos no Projeto Casulo? O senhor tem essa informação ou não? O Projeto Casulo, ele volta-se principalmente para a situação da dependência, né? Esses moradores de rua, pessoas em situação de rua, a gente tem que fazer uma diferenciação entre aqueles que querem morar na rua e que têm plenas condições de morar na rua, por ser uma pessoa, vamos dizer assim, para a população entender, né? Sã, de plena consciência, não tem nenhum problema mental, e tem aqueles que estão em situação de rua, mas que têm uma deficiência mental. Então, esse que está e que quer estar e que não tem nenhum tipo de deficiência, problema, é uma opção de vida dele. Tranquilo, quer viver na rua, vive. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como obrigar ao contrário. Mas ele sendo doente... Não, aí é outra história. Diferente. Aí é uma questão de saúde pública. É uma questão que necessita de atendimento porque ele é doente. E se ele é um doente, existe uma lei, inclusive, específica para o doente mental, para a pessoa que tem uma doença mental, que é portador, né, de uma deficiência, e que ele tem que ter um atendimento da saúde prioritário, inclusive no local em que ele se encontra. E esse era um dos projetos, inclusive, uma das questões que eu estava debatendo até com a Annelise, discutindo uma forma que isso tem que ser atendido e que a prefeitura vai ser cobrada, né, para tomar providências. Doutor, em relação
Saindo dessa pauta, obviamente, mas daqui a pouco o ouvinte deve participar também e com liberdade para falar sobre todas essas questões que estamos discutindo. Falamos de andarilhos, falamos de menores infratores, falamos de vários assuntos com o promotor de justiça aqui de Santa Cruz do Rio Pardo também. É claro que esse tema eu vou abordar daqui a pouco também, é um tema muito importante que remete à saúde, mas sobre uma notícia que hoje chamou atenção de forma negativa, mais uma, né, doutor? Essa entrevista com o senhor já estava agendada há um bom tempo, mas ninguém imaginava que hoje pela manhã teria mais uma problemática, mais um ataque em escolas. Isso aconteceu em Cambé, no Paraná. É claro que as primeiras informações, pelo que parece, é um ex-namorado que tem 21 anos, acabou adentrando na escola com desculpa, queria buscar documentos, enfim, e armado matou a ex-namorada de 16 anos e atingiu um outro garoto também que está em estado grave. E a minha pergunta é em cima disso. Tinha cessado, né, doutor, a questão. E a questão da segurança aqui em Santa Cruz do Rio Pardo nas escolas? O senhor vem acompanhando? Infelizmente, assim, essa situação de ataque dentro das escolas, como essa que aconteceu, parece que até feriu uma criança e tudo mais, ela atinge um pico quando acontece alguma coisa e todo mundo esquece e segue, né? Eu falei igual os eventos que a gente tem lá, né, no mês do combate à exploração, à violência sexual contra as crianças. Parece que é só aquele dia que tem. Depois nunca mais tem exploração sexual, acabou, sabe? Então vai todo mundo lá, reúne, discute, fala, tal. Aí, em setembro ninguém fala nada, outubro ninguém fala nada. Ah, tem um mês da luta contra o suicídio. Nos outros meses ninguém fala mais nada. Certo? E esse caso da violência no âmbito escolar também aconteceu assim. Quando aconteceu mobilização, vamos pra rua, vamos fazer não sei o quê, vamos exigir não sei o quê, todo mundo reúne, aquele pavor e tal. E de repente, todo mundo some, todo mundo esquece, né? E tudo aquilo que é prometido também não é executado. A gente tem que cobrar. Cobrar o quê? Né? Em relação à segurança nas escolas, né? Há uma certa divergência, né? Em relação a ter ou não ter segurança. Eu tenho a minha opinião. E na época eu já falei, eu acho que a questão principal não é essa, eu acho que a questão é trabalhar dentro das escolas de uma forma, né, firme com as crianças, com adolescentes, dando estrutura para eles, envolvendo a comunidade com as escolas, e é isso que tem que ser feito. Mas se não é feito, aí você abre um caminho para esses atos de violência contra a escola, né, de agressões e tal. Então eu acho que a gente tem que voltar a esse debate não pode morrer, certo? Seja pela Câmara de Vereadores, que na época cobrou bastante na Prefeitura Municipal, seja por quem for, para saber quais são as situações que estão sendo tomadas e as providências que estão sendo tomadas. Até hoje pela manhã, algumas reclamações, questionamentos sem respostas sobre a questão de seguranças pagos pela Prefeitura de Santa Cruz nas escolas do município. Aí então algumas pessoas colocando que, na verdade, esses profissionais não estavam trabalhando nas escolas. Agora há pouco, antes da entrevista, conversei com o Rogério Plina, que está acompanhando essa entrevista, que é o secretário de Educação do município, e ele acabou deixando bem claro que por alguns dias, sim, estava faltando profissionais em algumas escolas, mas inclusive hoje pela manhã normalizou. É claro que foram contratados e que nem todos acabaram comparecendo, algumas escolas ainda não tem todo esse serviço 100%, obviamente, né? Mas está com uma certa deficiência, mas que já está normalizando, que hoje já começou aí uma nova empresa em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, essa questão aí já responde aos ouvintes e também deixa a gente bem a par da situação. Sobre a questão dos psicólogos em escolas, o próprio secretário de Educação, Rogério Plina, acabou mandando uma mensagem para a gente. Primeiramente, ele manda um abraço para o Dr. Marcelo Saliba e pela sugestão e empenho também, fala sobre a questão de psicólogos. O município, ou seja, a Educação de Santa Cruz, vem atuando nas escolas com psicólogos e assistentes sociais, finalizando-nos hoje o alinhamento com a saúde e social para dar o devido atendimento aos alunos. Ou seja, o que o senhor vem cobrando ou colocamos nessa entrevista a Secretaria de Educação, através do Rogério Plina, sim, que é uma pessoa séria ali no setor, sim, ele já coloca também esse alinhamento, doutor. Essa lei de 2021, há um tempo já, a gente vinha conversando com a Prefeitura, com a Secretaria. São Pedro do Turvo contratou também, Espírito Santo do Turvo foi um dos primeiros municípios da região. Aqui, infelizmente, houve até necessidade de eu falar, ou contrato ou eu vou entrar com processo, não tem como, né? Chegou nesse ponto? Chegou num ponto que não ia nem mais para frente nem para trás. Eu fiz uma recomendação dizendo, olha, ou a gente faz essa contratação de acordo com a lei, ou eu vou ter que entrar com um processo obrigando o município a fazer a contratação. Aí funcionou.
Daí acabou acertando, fez a contratação, né, desses profissionais, eles vão entrar em exercício agora, e a ideia desde o início das reuniões que nós participamos é que eles desenvolvam projetos macro, como nós citamos o exemplo, por exemplo, da drogadição, né, da questão das drogas ou da nicotina, o que for. Então eles vão trabalhar com a totalidade dos alunos, não atendimento individual. Então o aluno que tem lá qualquer problema particular, pessoal, está com depressão, o que for, ele pode até passar por um momento inicial, conversar ali, né, para aquela acolhida, mas quem vai dar todo o suporte médico necessário tem que ser a saúde do município. Então a saúde não pode falar, agora tem profissional da educação. Não é isso. Esses profissionais da educação, o objetivo é trabalhar em grupo, em rede, como o Estado já vinha fazendo, e trabalhar articulando com toda a sua rede, com todos os alunos. Tá? O atendimento individualizado, clínico, pessoal, vai continuar sendo feito pela saúde, pela assistência social, por quem for dentro do município, pelo CREAS, pelo setor específico, como já vinha sendo feito. Alguma pergunta do ouvinte para a gente, seguir nesse tema ainda, Rafael? Bom, vamos lá. Primeiramente, mandando um abraço para o Valdevino. A Lina também está nos acompanhando, o seu Irineu. A Penha, ela também está nos acompanhando, a filha da Penha, mandando um abraço para todos, para o doutor. E a Penha, a Adriana, ela tem um cunhado do Tahiti que está aqui no Brasil, está nos visitando, né? Vamos a uma pergunta de áudio que tem aqui, do nosso amigo Juninho, o pai do Neymar. Boa tarde, Rafael, Idário, Miguel. Aqui quem fala é o pai do Neymar. Ô, Rafael, manda um alô aí pra minha esposa, Ana Paula, a Duda. Quero desejar pra ela um feliz aniversário, muitos anos de vida, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Deus abençoe a vida dela e a vida da nossa família. Dizer pra ela que eu amo ela, beleza? Um abraço, tamo junto. Então, na verdade, uma pergunta. Não foi pergunta. Uma declaração de amor aí, sim, né? Antes de você escolher uma outra, hein, Rafael? Adri Teodoro, ela moradora na Vila Saú, na minha opinião, sobre a questão dos pais aí, muitas das vezes o pai ou a mãe procura sim o conselho tutelar, até mesmo o poder judiciário. Infelizmente, ele é somente naquele momento que é atendido, depois não tem um acompanhamento. Aí então acontece esse tipo de coisa, ou seja, concordando com o doutor Marcelo Saliba, que precisa realmente de um trabalho mais intenso, ou seja, no momento resolve, só que depois volta na estaca zero. Sim, se você tivesse, porque assim, o Conselho Tutelar não é esse papel, né? Não. Nem tem informação para isso. O pessoal do Conselho Tutelar, ele é eleito, inclusive esse ano nós vamos ter eleição, é o pessoal que faz, vamos dizer, o meio de campo da articulação, mas que cabe ao município estruturar o serviço para atender essas crianças, esses adolescentes, principalmente os adolescentes, que estão cometendo ato infracional. Porque muitos desses atos infracionais que eles cometem, muitas vezes não chegam no judiciário, nem tudo. O cara, ele é drogado, ele usa drogas, ele vende drogas, mas nem sempre ele é pego e vai até o judiciário. Mas a família sabe, e muitas vezes a família também não quer denunciar. Mas ela tem que ter um local onde ela possa levar esse garoto para ele ser atendido adequadamente. O CREAS, que seria mais ou menos uma estrutura para atender esses adolescentes, essas crianças, né, essas famílias em mais situação de risco, o CREAS ele atende de criança até idoso. Né? O CREAS não tem perna para atender todo mundo. O CREAS atende. Tem um caso lá de idoso abandonado? Vai o CREAS. Né? Tem um caso de abuso sexual? Vai o CREAS. Tem um caso de abuso sexual contra. Vai o CREAS. Espancou a esposa? Vai o CREAS. Vai o CREAS. Né? A equipe vamos do CREAS, dizer, teria que ter braços ligados ao CREAS para cada situação, vamos dizer assim. Sim, né? Você teria que ir especializando esse serviço, né, de acordo com as necessidades. Agora, é óbvio, isso tem que sentar com o pessoal, né, do município, o chão de fábrica, né, aquele pessoal que está ali no dia a dia, na labuta, muito mais à frente do que eu, né, e ouvir. Então, ir lá no CRAS e falar, o que você precisa aqui? Por exemplo, eu fui no CRAS São José e, ao que me falaram, precisa de espaço e estrutura adequada. Lá não tem estrutura adequada, né? E parece que o salão também não é deles, né? Ainda tem uma questão da associação, mas tem que resolver, né? Não dá para você prestar atendimento com uma sala, né? Com uma estrutura faltando. Deixa eu pontuar, doutor. Você esteve visitando o local? Não, eu fui ao local por causa de um projeto, né? Sim. E aí eu fui lá no São José, no salão, que já frequentei muito na adolescência, né? Dançamos muito forró lá, né? E aí eu fui lá, né? Matar a saudade. Aí eu fui lá, vi o projeto, tudo mais. Muito bom.
Mas assim, dentro de um espaço, né, que você poderia atender 200 pessoas, você acaba atendendo 40, 20, né? Por quê? Porque não tem espaço. Não tem horário, né? Pô, não tem horário. Chegou lá, não. Aqui não dá para fazer à noite o projeto porque não tem quem fique para executar o projeto. Estou citando como exemplo São José, mas isso deve acontecer em todos os bairros. Desculpa até o pessoal de São José, eu estou fazendo no sentido de ajudar para que a prefeitura melhore a estrutura, óbvio, né? Mas você chega lá e falar que não pode atender mais dentro de um projeto de capoeira, ou de judô, ou de lutas e artes marciais porque você não tem espaço, então quer dizer... Tem que contratar, né? Então você tem uma demanda fora que não entra. Esses adolescentes estão fora, vão fazer o quê? Certo? Entre você estar com eles à noite num espaço, né? Lá, por exemplo, no Jardim Brasília, que você tem lá o centro lá, né, para atividades, com vários adolescentes lutando, fazendo projeto à noite, desenvolvendo algum tipo de atividade, se eles não estão lá, eles estão na rua. Doutor, aqui na 104 FM, nosso departamento de jornalismo é campeão de receber denúncias, né? É claro que a gente procura, primeiro, checar se tem fundamento, se não tem fundamento. Eu penso que o Ministério Público também tem várias denúncias. Só que o Ministério Público geralmente não funciona de forma anônima. Aqui até que funciona, mas a gente conhece a fonte acaba falando com a gente normal. O senhor teve ou tem algumas denúncias referente a projetos que existem no papel, mas na verdade não acontece na realidade? Aqui em Santa Cruz? Eu tive algumas reclamações a respeito de um projeto que me falaram que envolvia, né, kimono, umas coisas assim. Mas aí quando eu fui ver, eles fizeram lá o projeto, puseram o projeto, estava lá o projeto. Acho que antes não estava sendo executado, até por uma questão relacionada à questão da Covid, explicaram tudo isso e tal, mas o projeto voltou à prática. Eu não tive ainda, assim, algo que seja um projeto fantasma, isso eu não tive, não tenho nada nesse sentido. Mas o que eu vejo é que há possibilidade de muito mais projetos que poderiam ser feitos de forma até sem custo para o município. Voltamos à questão dos instrumentos musicais, né, que estão lá parados, né, no Boa Morte. É um projeto que um professor, segundo na época o Elton, diretor, falou para mim, que hoje é diretor de ensino, né? O Elton falou, olha, acho que um professor pediu R$2.000 para vir aqui montar uma orquestra. Né? R$2.000 por mês, isso não é nada para um CMDCA que muitas vezes tem, né, um dinheiro suficiente que pode receber. Mas o CMDCA não pode contratar porque é professor de... Eu não estou falando para contratar professor de música suprindo as necessidades do Estado, estou falando para fazer um projeto específico voltado para a formação, né, de um grupo musical, e isso pode. Ou seja, doutor, dá para fazer... para a pasta da educação, é isso? Então, o CMDCA ele recebe doações do município, empresas, pessoas físicas, esse dinheiro é feito lá, abate do imposto de renda e depois ele é distribuído para projetos municipais. Esses projetos as pessoas apresentam, mas nem todas, muitas vezes apresentam, até por desconhecimento, por dificuldade de fazer papéis, tal. Mas esse dinheiro ele pode ser destinado para várias atividades envolvendo crianças e adolescentes, desde que não seja uma atividade própria, né, do Estado. Então, por exemplo, ele não pode contratar um professor de matemática para o Estado. Mas eu posso contratar um professor de lutas marciais para desenvolver uma atividade específica de lutas marciais. Eu posso fazer um projeto de música, de formação, né, de fanfarra ou de uma formação diferenciada que não é um professor de aula de música que o Estado coloca, entendeu? Eu não posso contratar um professor de música, mas eu posso contratar uma pessoa para dar aula de cordas e formar um grupo de cordas. Então são vários projetos que você tem condição de montar, tirar essas crianças e adolescentes em situação de risco, colocar eles dentro de uma atividade, né, prestando um serviço para eles. Isso é importante? Sim. Por quê? Porque isso diminui o número de crianças e adolescentes abrigados com envolvimento em entorpecentes, diminui atendimento da saúde, diminui do projeto Casulo, diminui situação de rua, diminui tudo. Ou seja, doutor, dá para fazer, basta ter vontade. Basta, sim, organizar e ir fazendo. Né? Tem muita coisa que acontece, mas tem muita coisa também que dá para acontecer mais. Eu falo que fazer o fácil, né? Ou fazer aquilo que é o normal é fácil, certo? Como é o projeto Casulo, é algo diferente.
Eu falo aquilo que é bom de outros municípios, a gente copia. Ourinhos lançou o projeto tal. Opa, é bom? Vamos copiar e melhorar para nós. Só que em vez de ser copiador, a gente pode ser, né, produtor. E aí sim que é o diferencial. Porque entre você copiar e produzir, a diferença está em quem produz. Totalmente. Se tornar referência, né? Sim, com coisa diferente. Aí você atrai empresa, porque aí vem uma empresa e fala, poxa, aqui é diferente. Olha o que tem aqui. Né? Olha o que tem nesse município e não tem no outro. Olha a formação. Aqui está sobrando mão de obra. Por quê? Porque a criançada e os adolescentes, eles acabam se formando, né, com muito mais disciplina, com muito mais organização e vai atender a demanda das empresas. O Renatão Pintor, nosso ouvinte, manda uma pergunta aqui, primeiramente parabenizando o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, e a pergunta na sequência, se estaria fazendo muito pelos dependentes químicos e está tendo o retorno que se espera, ou está enxugando gelo, e se realmente tem que enxugar gelo? Então, infelizmente a questão das drogas é um problema, né, não só no Brasil, no mundo todo. A gente vê os Estados Unidos que enfia dinheiro, né, no combate às drogas, campanha e parece que nunca acaba, né? Parece que sempre está enxugando gelo. Mas também é nossa parte, né, vamos dizer assim, enxugar esse gelo e tocar e fazer projeto e melhorar e ter a porta aberta. Porque dentro de um universo de pessoas que são viciadas, usuárias, nem todos vão nos procurar. Tem gente que vai ficar viciado lá, cair, vai morrer por overdose e vai aprontar a vida toda e não vai atrás da gente, por mais que a gente vá, converse e abra as portas e faça tudo. Mas a gente tem que estar com a porta aberta. A porta aberta e o serviço, né? O atendimento a gente tem que ter. Se ele vai vir atrás de mim ou não, é uma outra história, mas eu vou estar com a porta aberta. Eu acho que esse é um papel que a gente, como servidor público, funcionário, né, que presta um serviço, a gente tem que ter. Então tem que ir na empresa e ouvir o dono da empresa e saber o que você precisa aqui. Né? Nós falamos aqui da Brasília Alimentos, mas tem a Manfrim, tem o Pegorer, tem não sei quem, tem a usina. Alguém já foi lá e falou assim, o que você precisa? Como é que você está? Você tem aqui 1.000 funcionários, qual que é a tua maior demanda hoje? O que está com problema aqui? Tô com problema porque está alcoolismo. Tá muita gente. Opa, então peraí, vamos trabalhar junto nisso, né? Na Pão de Alho, onde for. Então é isso que a gente tem que saber. Ouvir o servidor lá na ponta, lá de dentro do CRAS e saber. Eu estou falando da estrutura do CRAS, mas tem um funcionário lá falando, doutor, tá tranquilo aqui, a gente não precisa de nada. Lá no outro bairro precisa mais. Opa, então vamos ouvir. Porque daí é ouvindo que os projetos vão se desenvolvendo e vão se resolvendo. Certamente. Mais pergunta do ouvinte, Rafael. Bom, o Ney Bianchi, ele está colocando que até os argentinos que estão aí estão frequentando o casulo. É normal isso? Sim, toda a população, né? Quando você abre um serviço público de prestação de atividade pública, né? Você vai atender a demanda de quem está aqui dentro do município. Como no SUS, como no UPA, como na Santa Casa. Então, se você precisa desse atendimento, você vai fazer. Agora, o que você tem que fazer é ir dando um encaminhamento para essas pessoas. Então, se você tem pessoas que vieram andando pelas ruas, passando de município em município, chegaram em Santa Cruz e chegaram no projeto Casulo, eu dou esse atendimento, eu converso com eles em atendimento e vou fazer para eles o encaminhamento. Então, para onde vocês vão? Nós estamos querendo chegar em São Paulo, tá? Opa, por que vocês vão? Vamos para lá assim. Então tá bom, vamos encaminhando eles. E aí vai dando a acolhida e o destino que eles querem. E esse encaminhamento, por exemplo, o senhor citou, quero ir para São Paulo. Esse encaminhamento é feito já ligado a um outro órgão de atendimento da própria cidade de São Paulo, é isso? Então, aí se for identificado uma localização para onde ele for, pode ser. Então, por exemplo, olha, mas para onde você vai em São Paulo? Você tem família? Não tem? Eu tenho uma família lá, tal, né, no bairro tal. Opa, então vou comunicar o bairro, né, daquela sua localidade que você está por aqui. Esse dia nós tivemos uma situação envolvendo um boletim de ocorrência de uma pessoa em situação de rua, né, lá em sentido de Caporanga, né? Tem um colega lá, o cara foi andando pela estrada, acabou entrando na propriedade rural dele lá, tomou banho lá no chuveiro dele. E o cara acabou indo para a delegacia. Quando veio para mim, eu fui pesquisar, descobri que o cara, ele é perto de Assis, a cidade dele. Eu pedi para comunicar a Secretaria da Assistência Social de Assis, para entrar em contato com a família, para falar, o cara tá aqui.
Por quê? Porque pode ser que a família não saiba. E aí, se a família não sabe, um cara desse é sem documento, um local, né, igual você colocou lá, uma pessoa acolhe ele, que também não é regularizado, acolhe a pessoa, põe lá dentro. A família procurando, não sabe onde a pessoa foi, sumiu o cara lá dentro de um local de acolhimento sem ter uma localização para a família. Então é importante você sempre fazer essa amarração, para onde você vai, da onde você vem, né, para você poder aí dar para eles um norte, no sentido de um caminho de vida. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ir para São Paulo, manda ele para São Paulo, mas daí manda, daqui a pouco ele volta, tem que mandar de novo. O que a gente não pode fazer, e que muito tempo alguns municípios ainda infelizmente fazem, é essa ideia de empurrar o problema para os outros. Então isso não pode ser feito. Então é um contato, uma entrevista, conjunto, né? É um conjunto. Então saber, olha, mas por que você vai? Eu vou lá procurar emprego, tal. Mas como eu disse, é uma pessoa livre, sem problemas, né, psiquiátricos, sem problemas, né, nenhuma situação de risco, ele só está em situação de rua, passando de uma cidade para outra e procurando o caminho dele, a gente não tem o que fazer. Boa tarde a todos. Doutor Marcelo, qual a sua opinião sobre mediação escolar? Quem está falando é o Patrick Arada. Esse projeto de mediação escolar, ele é muito importante porque ele envolve uma resolução de conflitos dentro da escola. O que significa, né? Mais ou menos, bem a grosso modo aí, para todo mundo entender, né? Os problemas que você tem dentro da escola envolvendo alunos, seja bullying, seja o que for, senta todo mundo lá dentro, discute e faz uma resolução, uma composição para esse conflito. É importante? Sim. Por quê? Porque você busca aí sempre uma pacificação, né? Passar vamos dizer, um momento de calma para aquelas pessoas envolvidas. Isso é importante dentro da escola como na vida. Muitas vezes você tem um marido e mulher que estão brigando, vão para a delegacia, o cara vai preso, sai, vira mais tumulto, volta para casa e aquilo não acaba nunca. Muitas vezes chega até numa tragédia. Muitas vezes sentar eles junto, colocar todo mundo numa mesa e discutir uma solução, uma pacificação, pode ser um caminho adequado. Tá? Mas não vai funcionar. Pode ser que para 10, 1, 2, 3 funcione. E se funcionou para 1, 2, 3, né, já é um caminho correto. O Valdir está fazendo uma colocação. Boa tarde, doutor Marcelo e amigos. Por que no Brasil um jovem de 16 anos pode até escolher um presidente, mas não pode responder por seus crimes? A mesma colocação, é mais ou menos a mesma colocação do Chel Souza. Na verdade ele responde pelos atos que ele praticou, só que as sanções, as punições, vamos assim dizer, são brandas. São diferentes, né? Porque dentro da legislação penal entende-se que ele está numa fase de desenvolvimento, e estando numa fase de desenvolvimento ele não pode se misturar com essa criminalidade organizada, ir para penitenciária, tudo isso e tal, certo? É correto isso? Em termos de separação, é óbvio que é correto. Eu não vou colocar um adolescente de 12 anos dentro de uma penitenciária com pessoas que cometeram altos delitos, crimes, tudo mais, né? Que isso só vai incentivar ainda mais a carreira do crime dele. Mas o que pode se fazer hoje é aumentar esse tempo de internação. Em vez de 3 anos, você colocar 4, 5 anos, né? Dependendo da situação, 6 anos, certo? De acordo com a gravidade. Então, você pegar um adolescente com 12 anos que comete um crime de homicídio, ele vai ficar aí 3 anos. Certo? Enquanto que um maior pode ficar até 40 anos. Então, talvez um aumento do tempo de internação, de fundação casa, né, para ele seja mais adequado do que uma prisão em o sistema senhor comum. citou um adolescente de 12 anos, aqui em Santa Cruz já teve um caso semelhante. Infelizmente, né, foi um homicídio. Esse garoto que acabou cometendo esse homicídio foi para a Fundação Casa. Depois dessa pena de 3 anos, mesmo por um crime tão grave que é o homicídio, ele popularmente está limpo para a justiça, doutor? Se ele é adolescente e ele tem a medida socioeducativa, seja ela de 3 anos ou qualquer outra medida que seja, quando ele pratica, ele completa a maioridade, ele está limpo para a justiça. Certo? Isso pode ser considerado, tem uma certa divergência, alguns entendem que sim, outros que não, mas pode ser considerado no momento da fixação da pena se ele for maior. Então o cara praticou um tráfico de drogas quando adolescente, foi para a Fundação Casa, cumpriu a medida, acabou. Fez 18 anos, foi pego no tráfico. Essa medida anterior, eu posso aqui na frente considerar ela, dizendo, olha, lá atrás ele já tem passagem, então eu vou dar uma pena maior para ele. Ou lá atrás, isso é indicativo que ele é traficante mesmo, tudo. Então tem consideração, né? Não some. Eu sempre falo isso para os adolescentes, seu nome está aqui. Sumir não some mais. Só que não tem a mesma consequência de um maior quando comete 2 crimes.
O maior, quando ele comete um crime e depois comete outro, a pena dele é aumentada. Então, em vez de tomar 6, ele toma 7, 8, 9 anos, né? O adolescente não. O senhor citou aí o porquê de não colocar um adolescente ou quase jovem já na prisão mesmo. Na Fundação Casa, como que se divide as idades assim? De que idade até que idade se divide aí, vou usar o termo pavilhão? Antigamente você tinha, né, a antiga FEBEM, né, que aí era aquele amontoado de gente. Aí você chegava na FEBEM lá, tinha 300, 400, né, 500, dependendo da unidade no estado de São Paulo. Houve toda uma reformulação, novas unidades foram construídas, né, que virou a Fundação Casa, e eles diminuíram bastante. Hoje você tem separado por aqueles que são primários, pela idade, também pela localização. Por exemplo, os nossos casos aqui acabam ficando ali na região de Cerqueira César, de Aras, por ali, e também em relação dos atos infracionais que eles praticam. Então, se você pegar um adolescente de São Paulo, por exemplo, que está envolvido com crimes graves, eu peguei adolescente que tinha vários homicídios, tráfico de drogas, tudo isso, ele não pode ficar junto com um adolescente nosso aqui, que muitas vezes estava... primário, que foi pego lá vendendo entorpecentes e que não tem, né, toda essa bagagem, né, não dá para você misturar. Porque se misturar também tem aquela questão de aprendizado com os demais também, né? Sim, tem uma questão de formação, tudo isso. Então, em razão disso, a Fundação Casa ela vai separando, por idade também, né? Não dá para você colocar muitas vezes um garoto de 12 com um garoto de 17, ou já de 19, que entrou quando adolescente. Então, tem várias questões aí que eles dividem. Tem uma pergunta pertinente aqui também, doutor. Confesso que, para mim, é uma curiosidade muito grande. A pessoa que acaba sendo internada, a Luciana que está perguntando para mim aqui, lá da Vila Matias, a pessoa que ela é internada, dependente química, aquele momento que ela ficou internada, ou seja, 3 anos internada, acaba contando como aposentadoria? Nossa, aí você pegou eu, hein? Eu também, Ela pegou nós dois, porque seria novidade para mim isso. Aí você vai ter que trazer o doutor Daniel aqui, né, da OAB, para poder responder. Mas em princípio sim, porque é uma questão de afastamento médico do trabalho, né? Quando você se afasta por uma questão de saúde, você foi para uma internação psiquiátrica, você está com uma recomendação médica e você encosta no INSS por esse período de saúde para tratamento e vai contar lá na frente, né? Tendo os recolhimentos, tudo isso vai contar. Agora, tem que ver assim, se é recomendação médica ou o cara foi voluntariamente para uma comunidade terapêutica. Se foi comunidade terapêutica, aí não vai contar, porque comunidade terapêutica não tem todo esse encaminhamento médico, é diferente, tá? Mas aí eu acho melhor você trazer aqui, tem um pessoal da UAB. Um especialista, doutor Daniel Pegoré. Rafael, mais perguntas, hein? Deixa eu tentar fazer essa pergunta. Eu tenho conhecido muito Acho que ela está querendo dizer que tem um conhecido que cometeu um crime grave na adolescência, cumpriu as medidas e ao sair depois de 3 anos, cometeu o mesmo delito. Isso infelizmente pode acontecer. É a mesma acontecer. questão, né? Pode acontecer, não adianta. Infelizmente é uma situação assim. Por isso até que a gente faz um acompanhamento por um período, quando ele sai, tem medidas, ele vai cumprindo, mas acaba muitas vezes reincidindo, né? A maioria das vezes por causa de drogas. Para a gente liberar então, doutor Marcelo Saliba, é claro, esgotando as perguntas também dos nossos ouvintes. Doutor, mais uma vez agradecemos, né, esse bate-papo, essa aula aí para a nossa população. A 104 FM sempre à disposição do senhor, do Ministério Público. Uma excelente tarde. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Eu agradeço a oportunidade, mais um dia a gente poder estar aqui, né? Eu falo de vários assuntos, a gente fala rápido, então acaba dando para abordar quase tudo, né? Mas é claro que com a Prefeitura Municipal a gente tenta sempre trabalhar e fazer projetos em conjunto, né? Buscando aí unir forças para trazer um resultado melhor. E muitas vezes quando eu faço esse tipo de colocação, o objetivo maior é esse, é unir forças para a gente ter lá um resultado melhor para a população. Eu não iria fazer a última pergunta, mas não tem como. A gente sabe que o senhor, doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça, conviveu muito tempo, como nós aqui, a imprensa, enfim, a população, conviveu muito tempo com a Nelise, que era secretária de saúde. Agora, com a saída dela, pode ter algum impacto nesses projetos, onde principalmente o Ministério Público vinha trabalhando ali com a secretária de saúde? Dá para seguir tudo na normalidade, na opinião do senhor? E qual seria o peso de tudo isso com a saída dela?
A Annelise, a gente tinha um contato, né, dentro da Secretaria de Saúde, um contato muito profissional. Era uma pessoa extremamente técnica e que tinha um respeito muito grande, tem, né, um respeito muito grande dentro do Ministério Público, que tem um bom trânsito, até pela sua técnica, pela sua capacidade de resolver os problemas. Eu tive vários problemas graves, e que ela prontamente esteve à frente, respondendo, atendendo, fazendo questão de me dar retorno, e numa relação assim, de profissionalismo muito forte. Então, é uma perda muito grande. Tanto que você sente, né? E eu sempre ouço as pessoas na rua, a gente está conversando, as pessoas sempre falam, nossa, ela fala muito bem, ela se articula muito bem e ela resolve muito bem os problemas. Ela enfrentou momentos muito difíceis, né, a Annelise, a questão da Covid, a questão da intervenção da Santa Casa, que tem que acabar, né? Que não acaba, mas tem que acabar. Não pode ficar o resto da vida assim, né, doutor? Não dá, tem que pôr um ponto final, ou de um lado ou de outro, né? Então ela enfrentou todos esses problemas e estava enfrentando vários outros problemas conosco, né? E a gente espera, obviamente, que tenha um novo secretário e que esse novo secretário esteja à frente para nos responder, né? E poder continuar articulando todos os projetos, que esteja à altura dela aí, né? Para que isso continue e a gente não tenha perdas, porque quem vai sentir é a população, obviamente. Doutora, o prefeito, em entrevista na sexta-feira aqui na rádio, ele colocou que, por enquanto, não vai nomear ninguém como secretário de saúde, né? E talvez ele mesmo possa fazer essa função assim, parcialmente, e se precisar desse contato, o doutor tem o mesmo relacionamento com o prefeito que tinha com a Annelise? Não, eu tenho contato com o prefeito, mas particularmente eu acho que não dá para você acumular funções, não existe, certo? Tem que participar de reunião, tem que ir, tem que participar de reuniões que muitas vezes não tem muita importância, mas que o secretário tem que estar como secretário da saúde, né? E que o prefeito tem que estar fazendo outras articulações mais amplas para o município. Tem que responder ofício, tem que conversar, tem que desenvolver projeto, coisa que tem que estar ali no dia a dia. E essa falta de uma pessoa que esteja ali no dia a dia, ela não pode acontecer. Então, que tem que ter um secretário de saúde, tem que ter um secretário de saúde. Até para que possa nos responder como secretário de saúde. Quem é o secretário de saúde? Até junto à direção regional de saúde, né, junto a todos os setores. Isso é importante para o município, tá? Porque o prefeito é o prefeito, o secretário é o secretário, né? Então eu acho que isso é muito importante e acredito que ele vai acabar fazendo isso aí, né, com o andar aí da situação. Mas que é uma perda, infelizmente é. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, excelente tarde. Obrigado, eu que agradeço.